Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Gente que Empreende. Esse mês a gente está falando de planejamento já para 2026, né? Afinal, a gente está aí já batendo na porta do final do ano. E hoje a gente vai conectar o planejamento com a aquisição de talentos. Afinal, o que todo mundo reclama é que está difícil contratar. Para esse papo aqui, eu trouxe uma pessoa que é especialista em inclusão de pessoas com deficiência e você vai entender por que a gente vai puxar o papo para esse lado também. Então fica aqui que a gente tem bastante coisa para falar com vocês. Aproveita para curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal para a gente continuar esse papo em outros momentos também. E bom, minha entrevistada de hoje é a Flávia Mentoni da Reponto, tudo bem? Prazer, obrigada pelo convite. Eu que agradeço você estar aqui, muito feliz com esse papo, tenho certeza que a gente vai falar muitas coisas importantes. O nosso foco aqui é pequeno e médio empreendedor, e que é um tipo de empresa que tem muita dor na hora de contratar, né, Flávia? Porque para uma grande organização, é fácil você contratar alguém que te ajuda, principalmente em casos específicos como vocês, né? Mas um pequeno e um médio nem sempre conta com ajuda, nem sempre tem a pessoa que faz a contratação, que faz o RH. Então, é uma situação bem complexa, né? Eu quero primeiro que você conte um pouco pra gente a história da Reponto. Por que você começou a empreender? Qual que foi o estalo para você construir a empresa? Eu sempre fui empreendedora, mas eu demorei um pouco para descobrir. Eu era psicóloga sou psicóloga de formação. Eu trabalhei bastante tempo no setor público, fazendo projetos de diversidade, trabalhando com empregabilidade. E aí, na sequência, eu fui para consultoria. Eu achava, naquela época, que eu teria uma carreira corporativa, mas eu comecei a ver no mercado que faltava empresas para fazer contratação de pessoas com deficiência. Apesar de ter algumas no mercado, era uma dificuldade ali de conseguir contratar. Eu falava, mas que estranho, porque tem pessoas, tem empresas que fazem isso, tem vagas, e o que acontece? E aí eu fui conhecer o mercado através de um outro CNPJ, que é uma forma que a gente consegue ali otimizar um pouco, e voltei para a área, ali para a linha de frente, para fazer essas vagas em cima de tudo que eu tinha aprendido. E aí eu criei a metodologia da Reponto, de olhar voltado para a pessoa e não para o laudo, para os requisitos. A gente começou a reconstruir isso, reconstruir processos. E aí foi daí que surgiu a Reponto, dessa minha vontade aí de resolver o problema do mercado e também de ter a empresa que eu queria ter, de que eu sonhava em trabalhar, pensando que as minhas amigas, todo mundo que trabalhava no corporativo, sentiam falta de flexibilidade, a questão do problema de ter filho pequeno e ter horário para pegar na escola, não poder sair. Eu falei, não, eu vou criar uma empresa com tudo isso e fazer do meu jeito. E foi daí que surgiu. Ai, maravilhoso. Essa coisa do empreendedorismo, da flexibilidade, ela é muito interessante, né? Acho que especialmente para a mulher é um ponto que é muito importante, né? Não é nosso tema aqui, mas é muito interessante porque empreender é um desafio gigantesco, não é fácil, você tem ansiedade, né? É Sim. difícil, o faturamento não está chegando onde você precisa, as contas estão chegando, você precisa pagar, você tem que lidar, né, com funcionário, ou enfim, com diversos processos ali da empresa que realmente são desafiadores, mas o CLT, o corporativo, também tem seus desafios, né? E acho que chega um momento que você precisa entender qual é o desafio que você quer para você, e às vezes pode ser os do empreendedorismo, né? Exato. Eu brinco que trabalho que se fosse 100% bom, ninguém pagava para a gente fazer. Então, toda função, todo trabalho vai ter um desafio, mas é a questão de escolha, e a gente ficar em paz com essa escolha que a gente teve. Maravilha. E, Flávia, a gente está falando de aquisição de talentos, e mais do que aquisição, né? Como manter esses profissionais nas empresas? Eu vejo muita dificuldade, todo mundo chega para mim reclamando sobre isso. Tá difícil contratar, não tem mão de obra, ou quem está entrando no mercado agora não é comprometido o suficiente, fica pouco tempo e vai embora. Eu treino e a pessoa não fica.
é uma dificuldade de muitos empreendedores em diversos setores e de diversos tamanhos, inclusive, né? Como que você vê essa questão e como que você faz para aquisição de talentos, inclusão de profissionais PCD, pode facilitar também num processo comum de contratação? Quando a gente faz seleção de pessoas com deficiência, a gente acaba sendo convidado a rever o processo. Porque se você procurar pessoas com experiência no mesmo segmento, vai ser mais difícil. Você vai acabar encontrando sempre aquelas mesmas pessoas. E uma vaga afirmativa, ela tem as suas razões. Você tem que rever ali e pensar em potencial das pessoas. Claro que se a gente encontra ali 3 pessoas com deficiência, exatamente com os requisitos da vaga, com o perfil, claro que a gente vai mandar. Mas nem sempre é assim. Aí a gente alinha essa expectativa ali com o cliente logo na largada. Até porque eu brinco que a gente gosta de manter boas relações. Então, não adianta se avisar quando passou todo um SLA. Mas, quando a gente fala de pequenas empresas contratar, tem o desafio também, porque não dá para competir com uma empresa grande, que tem um pacote de benefícios alto, que tem um plano de carreira super organizado, estruturado. Então, o que eu falo? A gente tem que alinhar com o candidato a expectativa dele, o que a empresa pode trazer para ele e a questão rever os requisitos. Não adianta buscar aquelas pessoas que tenham um perfil que queiram ir para um corporativo. Às vezes uma pessoa jovem. Aí eu estou dando só um exemplo, não é um pressuposto, mas uma pessoa que nunca quer o primeiro emprego, mas que quer trabalhar no corporativo, que está olhando para pacote de benefícios, para um plano de carreira, a chance dela ficar numa empresa pequena é mínima. Mas se você busca alguém que já tem uma experiência, e aí essa pessoa já sabe ali o que é o corporativo, mas está buscando uma flexibilidade, está buscando outras coisas, porque no fim do dia o dinheiro é importante, claro que todo mundo precisa, mas a gente acaba fazendo uma reflexão ali do que a gente quer priorizar. Então, às vezes a gente quer um trabalho que é mais perto de casa, às vezes a gente quer um home office ou um híbrido. Dependendo do momento de vida, você quer um trabalho que viaje muito, dependendo do momento de vida, você não pode viajar muito. Então, cada um tem ali as prioridades. E aí é importante na entrevista, quando você está numa pequena empresa principalmente, é ver a expectativa do candidato. E o que você vai poder oferecer e se isso está alinhado. Porque se não tiver alinhado, não tem jeito. A pessoa vai acabar ficando menos tempo. Porque no fim do dia, todo mundo quer algo que seja, né, eu brinco, todo mundo quer ganhar mais e trabalhar menos. É a lógica, inclusive todo mundo, né? Inclusive a gente, todo mundo. Totalmente. Então, precisa alinhar essa expectativa muito bem. Interessante. E fazer uma entrevista é um dom, Flávia, porque você precisa ler muito a pessoa que está do outro lado, né? Eu falo que eu já passei por contratações, quando eu trabalhei em grandes emissoras até. Passei por contratações em que a pessoa me entrevistou, me foi oferecido as coisas que eu entendi de uma forma. No fim das contas, a pessoa do outro lado parece que estava esperando outra. E todo mundo ficou infeliz no fim das contas, porque eu não estava fazendo o que eu queria e provavelmente a pessoa do outro lado não estava recebendo o que esperava receber. É um dom você conseguir olhar para um profissional, para um candidato e fazer a leitura dessa entrevista do que está fazendo sentido, do que não está? Existe uma técnica para implementar? Existe mais técnica do que dom. Primeiro, eu sempre trago para a equipe que a gente tem que aprender com os erros. Então, se você fez uma contratação que não deu certo, você tem que rever isso e descobrir por que não deu certo. Então, por isso que uma entrevista de desligamento, entender o porquê que a pessoa saiu, se é um cliente, entender ali o porquê que não se adaptou, tanto com a gestão quanto com o candidato. E, a partir disso, rever ali o processo. E muitas vezes você tem que pensar também a questão, por que a pessoa saiu da última empresa?
Porque geralmente são padrões muito parecidos. E aí eu não estou falando que a pessoa que não é boa, muitas vezes não é que ela não é boa, mas ela está no lugar errado. Ela está num lugar que a expectativa dela não está de acordo com que é a expectativa da empresa. Então precisa olhar isso, aprender com os erros e definir muito bem o que você quer ali naquela vaga. O que a pessoa vai fazer, mas não só a questão, tá bom, tem as atribuições da vaga, mas o que você quer ali? Uma pessoa mão na massa, uma pessoa que siga processo, ou uma pessoa muito criativa, que geralmente são perfis bem distintos. Então, você definir muito bem o que você espera desse profissional e aí depois ter uma escuta muito ativa ali, entender não só a pessoa como profissional, mas quem que é aquela pessoa. Eu gosto quando sou eu que entrevisto, eu gosto de se eu estiver entrevistando você, a Juliana é jornalista, mas quem é a Juliana? E aí, ela gosta de fazer? O que ela gosta de fazer, o que é importante para ela, quais são os sonhos, quais são os desafios, quais os empregos que ela já teve, nesses trabalhos que ela teve, o que ela gostou, o que não foi tão bom. A partir daí você vai entendendo ali se o profissional vai atender a expectativa ou não, e muitas vezes você também vai ter que rever esse processo, porque às vezes não adianta você querer alguém muito, né, que tem uma qualificação muito alta, se você ainda não consegue ter uma remuneração ali muito atrativa, enfim. Oferecer benefícios, né? Mas também eu falo que tem formas também, benefícios que às vezes não são em dinheiro, mas que também para algumas pessoas são bem importantes, como um home office, como uma flexibilidade, um clima bom para trabalhar. Tem algumas coisas que um pequeno empreendedor sem muito investimento que pode ser bastante atrativo, pode né? ser atrativo. Realmente, assim, para mim seria algo super atrativo, assim, vou trabalhar numa empresa que o ambiente é bacana, que eu vou ter liberdade de sugerir, que eu vou ter liberdade de inovar. Às vezes pode passar por aí, né? Sim. A brilhar os olhos de um profissional, por exemplo, né? Eu vou trabalhar com mais propósito do que tá numa grande corporação de repente, né? Sim, vai ter mais autonomia, vai poder fazer. Eu sempre gostei eu sempre fui muito curiosa de fazer mais coisas em áreas diferentes. E numa empresa maior é mais difícil, porque é muito mais delimitado ali as funções. Mas numa empresa menor você consegue aprender mais coisa também. E aí cabe também a empresa conseguir mostrar isso, né? Sim. Como que eu faço um anúncio de uma vaga, eu vou fazer uma entrevista e vou poder mostrar todo esse potencial para quem eu estou entrevistando, né? Tem esse lado também. Sim. E no anúncio da vaga, eu falo, gente, vamos ser mais objetivo. Não adianta um anúncio muito longo e cuidado com a questão, eu quero alguém com uma excelente comunicação, dinâmico. Vamos colocar o que precisa fazer para essa vaga. Então, vai fazer contato com o cliente por telefone, vai ter que interagir com outras áreas por chat. Então, e aí disso já fala de comunicação. Não precisa, eu quero alguém dinâmico. Tá, mas que alguém dinâmico? Às vezes é alguém que vai ter que se deslocar muito entre os clientes. E aí deixar mais claro o que vai fazer. Muitas vezes não fica claro o escopo da vaga, é isso, né? Exato. Um amigo meu falou esses dias, a gente estava conversando sobre gestão, e aí ele falou que muitas vezes as áreas precisam de uma vaga específica, vai lá pro RH, RH, preciso de uma vaga tal, toma aqui a descrição da vaga. E é uma descrição da vaga que, sei lá, foi passando ano a ano ali, a mesma descrição, ninguém nunca atualizou. E hoje as funções também estão mudando muito rapidamente, junto com a tecnologia, inclusive, né? Então, às vezes o escopo de uma vaga para o RH, por exemplo, era uma 10 anos atrás e hoje pode ser outra, né? Isso precisa estar muito claro para quem está contratando, né? Sim, tem que estar muito claro e precisa, muitas vezes, ajudar ali o gestor, a pessoa que fez a descrição da vaga. Hoje, com a IA, com o GPT, fica até mais fácil. Você colocar um prompt para melhorar essa descrição, deixar um pouco mais clara, fazer uma pesquisa no mercado de como que faz uma descrição mais atrativa.
Hoje facilitou bastante, mas precisa rever o que é essencial naquela posição. E aí, a partir daí, você busca as pessoas. A gente tem muito aquele hábito do padrãozinho, né? De quero inglês, quero isso, quero aquilo, quero uma formação tal. E às vezes pode ser desnecessário até para a atuação no dia a dia, né? Sim, às vezes a pessoa, quero inglês, mas a pessoa não vai ter tanto contato. É diferente de quando a pessoa tem o líder dela um americano, aí sim, mas muitas vezes ela não vai precisar tanto do idioma que você coloca um requisito, e aí às vezes é uma pessoa que é para ler, ela consegue se virar e entender, então dá para a gente rever esse escopo da vaga. Agora, eu pensei uma pergunta complexa, talvez, tá? Mas todo mundo reclama muito de contratar. E eu falei de pequenas e médias terem essa dificuldade, mas grandes corporações também estão com essa dificuldade, né? Você acha que passa por essa questão das empresas não estarem entendendo como comunicar o que desejam para os profissionais, e aí acaba contratando o profissional errado para aquela área? Sim, as empresas ainda, elas tendem a procurar aquele padrão de profissional, né? E olhar muito para... eu quero alguém de uma faculdade que tenha feito o curso tal, que tenha uma experiência do segmento, aí eles vêm com fit cultural, falando, fit cultural tem que tomar cuidado quando você está procurando diversidade. E aí elas acabam atraindo alguns profissionais sem olhar aquilo que eu falei da expectativa da pessoa. E aí a expectativa da empresa. E aí acaba não dando certo. Ou você começa a chegar nas mesmas pessoas. E aí, às vezes acontece de um segmento do mercado ficarem brigando pelos mesmos profissionais, o profissional fica lá entre um e outro. E em vez de você pegar e rever ali os requisitos e olhar muito mais para a capacidade de adaptação da pessoa, aí eu falo capacidade, a pessoa aprende rápido, a pessoa tá afim, não tem nada melhor do que contratar quem tá afim, porque essa pessoa vai aprender. O que ela não sabe, ela vai atrás, ela vai aprender, vai pedir ajuda e você consegue desenvolver. Então, são habilidades que são muito mais... Só que tem um pouco mais de trabalho na entrevista, no processo, mas vale a pena do que você pegar ali a pessoa que você acha que está pronta e, de repente, ela até está pronta, mas ela não vai ficar porque não vai atender o que ela quer. Vocês ajudam também no onboarding, né? Sim. Em adaptar o profissional naquela empresa, trabalhando ali, claro, para a inclusão no caso da Reponto. Mas isso é um trabalho que é importante em qualquer situação, né? Sim. É importante você acompanhar a pessoa ali quando ela entrou, pelo menos por 3 meses, o RH ou alguém da empresa acompanhar se ela recebeu as informações corretas da empresa. Às vezes é muito básico, mas às vezes ninguém falou para ela sobre o uniforme, o dress code, ninguém falou sobre os horários, ninguém falou sobre os benefícios, ninguém explicou. E principalmente gente mais nova, primeiro emprego, fica um pouco perdida e às vezes acaba criando um problema que poderia ser evitado. Com uma conversa inicial, então é importante alguém ir acompanhando, fazer uma avaliação junto com o gestor e também com a pessoa do que se está atendendo, que se não estiver atendendo, porque não está atendendo, e fazer um plano de ação, que é o que a gente faz nesse programa. A gente tem a conversa com o gestor e com a pessoa, uma conversa por mês, e aí a gente vai fazendo planos de ação para ir resolvendo, e aí a gente fica disponível ali por WhatsApp para se precisar alguma coisa no meio do caminho. E você sente que as empresas realmente estão com dificuldade em reter talentos? Então, porque a geração Z, ela chegou para mudar tudo. E que bom, né? Porque eles chegaram para mudar e a expectativa deles, de uma maneira geral, não é a mesma da geração Y, que a gente achava, eu sou da geração Y e achava bom trabalhar, ser a super mulher, trabalha muito, até tarde, tem filho, faz ginástica, faz tudo. E a geração Z, eles olham muito para bem-estar,
para a questão muito do propósito, se a empresa é coerente com o que eles acreditam, se eu já vi geração Z falar que não vai na entrevista de empresas muito grandes, muito consolidadas, não, mas a empresa faz um produto que eu não gosto. Então, eles têm muito dessas questões aí, então, e as empresas vão ter que se adaptar, porque o mercado está mudando. É interessante, né? Até porque a gente fala assim, diferente da nossa geração, que é a Y, né? Mas às vezes eu vejo pessoas falando da geração Z e penso sobre mim, e eu falo, gente, mas tá reclamando que eles querem isso, mas eu também quero isso. Eu quero ter mais flexibilidade, né? Eu quero também eu quero entender o meu propósito dentro de uma empresa, né? Eu acho que são coisas básicas para um profissional, sabe? Entender o que está fazendo ali, entender onde o que você está fazendo vai impactar no todo. Eu acho que talvez tenha uma demanda da geração Z nesse sentido, sabe? E tem um ponto que é interessante sobre isso, né? Que a gente nunca teve tantas gerações trabalhando juntas, né? Porque a gente tem a Gen Z, a gente tem a Y, a gente tem a X, a gente tem os Boomers e a Alpha já vai entrar, né? A Alpha já está a caminho. É muita geração diferente, então realmente vai ser muito conflito de mentalidade e todo mundo vai precisar ter escuta ativa para se entender, né? Porque senão não vai funcionar. E flexibilidade, porque o que a gente da geração Y acha que é bom, nem sempre é bom para outra geração. E na nossa geração as pessoas achavam incrível, né, estar numa empresa e virar líder. A geração Z questiona. Muitos deles não querem virar líder porque não querem trabalhar até mais tarde, não querem se indispor. Não querem estar disponível o tempo todo. Exato, não querem pagar o preço e tudo bem também. Porque eu acredito que assim, os cargos de liderança, primeiro que não tem para todo mundo. E depois, por que todo mundo tem que seguir essa carreira? Todo mundo tem que ser igual, né? Todo mundo tem que ter o mesmo sonho, o mesmo objetivo. Não tem necessidade. E aí eles vão desconstruindo muita coisa. E a gente vai ter que desconstruir a nossa forma de pensar também para conseguir lidar todo mundo junto numa empresa, né? Exato. Todo mundo vai ter que se entender e enfim, a gente vai aprendendo. E Flávia, pensando nessa questão da dificuldade das contratações, uma pessoa que eu entrevistei aqui falou algo muito interessante, que tem dificuldade de contratar, mas você está sempre querendo contratar o mesmo perfil. Sim. Não dá para abrir a mente e contratar outras pessoas? De repente, alguém, e aí no caso a gente falando, alguém numa periferia, ou alguém com outro tipo de perfil, né? Enfim. Você entende que esse trabalho que você faz de inclusão, por exemplo, uma pequena empresa pode aproveitar, mesmo não sendo obrigatoriedade, né, legal, ela pode contratar uma pessoa PCD, por exemplo, que de repente vai estar muito mais engajada em estar ali na empresa e desempenhar um trabalho. Isso pode ser uma alternativa para reter talento? Sim, pode ser uma alternativa, tanto pessoa com deficiência ainda tem a lei de cotas que obriga empresas com mais de 100 funcionários a contratar, mas os outros grupos minoritários, os outros grupos minoritários, eles também não têm a legislação, mas também pode ser alternativas. E aí aquilo de abrir a caixa ali para repensar. Então, buscar pessoas mais velhas, buscar pessoas de periferias ou pessoas, aí ampliou mais, de outros estados, outros locais. Na Reponto a gente contrata pessoas de outros estados, porque São Paulo acaba ficando um pouco mais saturado. E aí, pessoas de outros estados, a gente consegue ali com as tecnologias conectar. Então, tem outras opções. De repente, com um trabalho remoto, se é possível, até desmistificar essa questão do remoto, se é bom ou ruim, com né? Com trabalho remoto, com as tecnologias, a gente consegue trazer mais opções de pessoas candidatas. E aí, a gente consegue também mulheres que, dependendo
da posição ali, acaba tendo mais homens, então trazer mulheres, mães, que às vezes na questão da flexibilidade, então dá para ampliar e pequenas empresas aproveitarem. Falta a gente quebrar um pouco, pensando, né, em recursos humanos, até a forma da gente ver o trabalho corporativo. Então, você falou de contratar mães, por exemplo. De repente, é uma pessoa que quer mais flexibilidade. Sim. Será que eu preciso ter ela necessariamente das 8 às 18, ou enfim, das 8 às 17? Será que eu não consigo dar um intervalo para ela no meio do dia, para ela buscar o filho na escola e ela vai terminar o trabalho até mais tarde? Hoje existe uma legislação que talvez impeça isso que eu estou falando, tá? E eu não estou entrando nessa questão do CLT e tal. Mas esse tipo de questionamento, ele pode ser colocado no mercado de trabalho, né? Porque hoje a gente consegue adaptar muita coisa, né? Não precisa ser igual para todo mundo. Eu acho que essa é uma questão, né? É tudo igual para todo mundo. Para mim essa era uma das questões ali no ponto de partida de criar Reponto. Que eu pensava, mas por que as pessoas têm que sair às 18, todo mundo, entrar às 9, e as escolas fecham às 5, e a conta não fecha? Mas tem que fechar. E aí, assim, não é todas as profissões que a pessoa precisa sair às 18 horas. Dá para flexibilizar isso, dá para ter acordos. Na Reponto a gente faz muito acordo com as pessoas que eu brinco, que eu falo que estou conversando com adultos. Então, a gente pode fazer acordos ali para... Enfim, para atender também todo mundo. Eu não acho que é justo também a pessoa não poder buscar o filho na escola, não poder levar no médico, tanto homens quanto mulheres, todo mundo, ou a pessoa mesmo ir fazer um exame, resolver alguma coisa, ou acho que a gente pode flexibilizar, ter uns acordos, e no fim do dia, se a gente olhar para resultado e não para quanto tempo a pessoa fica ali, também pode funcionar. Você percebe que, com o avanço de inteligência artificial, a demanda das empresas tem mudado na hora de contratar? Já tem mudado ou ainda não? Ainda não, porque as empresas ainda estão aprendendo. A gente está tentando ir atrás e acompanhar, porque eu fico preocupada, porque assim, a inteligência artificial faz o que a gente ensina para ela. E se a gente ensinar a inteligência artificial a fazer filtro que seja excludente, aí sim vai ficar difícil contratar. Porque se você colocar lá, configurar no filtro todos os requisitos que precisa, sem avaliar o que é essencial, o que realmente precisa, a gente vai acabar atraindo sempre os mesmos talentos e vai excluir pessoas que poderiam ser potenciais para aquelas posições. É interessante isso que você falou, acho que a gente chegou num ponto interessante aqui, porque a gente reclama da dificuldade de contratar, ao mesmo tempo a gente cria filtros, ainda não na inteligência artificial, mas a gente cria, né, não só na inteligência artificial, mas a gente cria filtros que faz com que a gente sempre procure os mesmos profissionais, que são aqueles que de repente não estão afim ou que eu não consigo contratar, enquanto existe um grupo de profissionais que estariam super afim de estar naquela vaga e acaba não sendo acessado porque eu estou impedindo isso. Então, não precisa, na verdade, nem existir... Precisa existir o trabalho de que quero incluir, mas ele não é específico de quero incluir pessoa de tal tipo. Sim. Simplesmente você abrindo sua mente, talvez você já vá incluir a pessoa né, naquela situação. Entende o que eu quero dizer? Fez sentido? Sim. Que eu brinco que abra sua mente, abra seu filtro. Porque eu vejo no LinkedIn as pessoas criticando os ATS. Eu falo, não é o ATS, é quem configura o filtro do ATS, o IA do ATS, para ser excludente ou para fazer a pessoa preencher muitos testes. A tecnologia só faz o que a gente ensina para ela e o que a gente configura. Então, precisa tomar cuidado ali na hora dessas configurações. E eu falaria aqui para quem tem um RH ou para quem vai fazer uma contratação, gasta tempo na triagem.
gasta tempo maior, e a triagem geralmente é onde a gente gasta menos tempo porque faz os filtros. Eu falei, não, gasta mais tempo na triagem. Pensa ali, o que é essencial para essa vaga? Essencial mesmo. E aí, a partir daí, a gente começa a olhar ali para os candidatos, o potencial deles, e aí pensa na expectativa quando for conversar com as pessoas. O que aquele profissional está esperando da empresa, né? E o que você espera daquela pessoa. Se vai caber. Se vai caber no que você está esperando. Sim. Que ela entregue, né? Exato. Ótima dica. E aí, pensando na sua jornada empreendedora de novo, assim, você é mãe de gêmeos. Sou. É um menino e uma menina, né? Um menino e uma menina. Eles têm? 3 anos. 3 anos, super novinhos ainda, né? Ainda depende. Você teve filhos empreendedora? Sim, empreendedora. Foi um desafio? Foi, claro que foi. Eu estava grávida e estava sem sócia na época. Final de pandemia, eu falei, vai ter que dar certo, não tem opção de não dar certo. E aí eu não tirei licença maternidade, a minha mãe e meu marido gostam de contar que eu trabalhei na maternidade, é verdade. Mas você acha que isso foi um problema? Não foi. Você gostaria que tivesse sido diferente? Não foi, porque eu sempre acreditei no que eu estava fazendo. E é interessante que quando eles ficaram na neonatal, que acaba sendo comum com gêmeos, eu trabalhava quando eu chegava em casa do hospital à noite e achava estranho, mas eu falava, mas o trabalho é algo que me deixa feliz. Então não foi um problema. Naquele momento difícil era algo que me dava uma relaxada até. Parece estranho falar, mas é verdade. Te trazia um pensar de certa forma, assim. Você conseguia focar em outra coisa. Exato. E a maternidade dá isso pra gente, dá uma força ali que a gente nem sabia de onde vinha. E a história mais estranha foi quando eu nem acredito, mas eu consegui vender 100 vagas do café da maternidade. Na época, fim de pandemia, tinha que usar máscara. E aí a minha equipe falou, Flávia, a gerente dessa empresa quer falar com você, porque é um projeto grande. E eu fiquei sem graça de falar onde eu estava. Aí eu falei, ai, desculpa, eu tô externa, tô de máscara. Aí ela falou, não, são 100 vagas em 3 meses para entregar. Eu falei, claro vamos que a nessa. gente entrega, vamos nessa. E entregamos. Então, a maternidade traz isso pra gente também, essa questão, essa força, essa vontade de fazer, de resolver. É uma outra perspectiva, né? É, uma outra perspectiva. E você... A maternidade, né, trazendo uma outra perspectiva, trouxe alguma outra visão para você quando pensa em aquisição de talento, a hora de contratar ou de ajudar na retenção daquele talento na empresa? Muito mais empatia. A maternidade ensina a gente a ser muito menos egoísta. A gente tem que abrir mão dos nossos próprios desejos em nome de outra pessoa. E a maternidade me trouxe, porque sem eu ter filho, eu nunca entendi uma pessoa que está cansada, que tem criança pequena. E aí hoje eu sei que a pessoa tem privação de sono, a pessoa tem algumas preocupações ali muito diferentes. A pessoa está preocupada quando tem filho doente, a pessoa está preocupada que tem que levar no médico, tem que buscar na escola, e coisas que eu não entendia antes. Isso facilitou na hora de repente, contratar ou acertar alguém para uma vaga específica? Com certeza. A gente toma um cuidado ali, uma vaga que é para viagem, mesmo homem ou mulher, a gente sempre olha, tá, mas tem família, tem criança pequena, por mais que a pessoa aceite, a gente sabe que não vai, que é prejudicial, que pode ser prejudicial, a não ser que, claro, aí tem que olhar um a um, expectativa da família, mas a gente toma um cuidado ali para entender momentos de vida. Não ser uma dor para a pessoa depois que ela entrar na empresa, por exemplo, né? Exato, entender isso. Eu vejo eu mesma, eu sempre fui muito aventureira, gostava de viajar, trabalho, conhecer gente, tá? Hoje, se eu tenho que viajar a trabalho, eu tenho que voltar assim que acaba o trabalho. Não dá para eu ainda não consegui ir passear depois. Ou curtir um pouquinho. Esticar uns dias, vai mudando um pouquinho a
a perspectiva. Você quer voltar logo, né? Eu fico preocupada. E quero ver meu filho também, né? Acho que tem esse ponto, assim, né? E você... Quando você começou a Reponto, era você e você? Tinha uma sócia. E aí, quando eu quando eu descobri que eu estava grávida, foi aquelas coincidências da vida ou não. Foi quando a gente acabou acordando que ela ia sair. E aí eu falei, meu Deus do céu. Foi quando eu descobri, foi a mesma semana. E aí foi aquela coisa que eu falei, foi assim, é para ser assim, teve que dar certo. E aí, aí eu sigo sozinha até hoje. Me trouxe muitos aprendizados, essa questão de sociedade também. E porque seguimos. Não é fácil, né? Assim como contratar um funcionário é super complexo, você ter uma sociedade também né? Alinhar a expectativa, o que cada um espera. É bem complexo, né? Sim, é muito complexo. E eu falo bastante para quem está começando a empreender, para olhar com cuidado. Sócio, eu acho que é mais sério que casamento. Porque casamento você ainda tem a questão de gostar da pessoa e tal, mas sócio você tem que alinhar muito expectativa do negócio, o quanto que cada um espera do negócio. Tem gente que quer ter um negócio, mas quer tirar um dinheiro no final do mês, quer ter uma flexibilidade. Ou não quer crescer, e aí você quer crescer. Exato. Aí quem quer crescer precisa ter um investimento maior de tempo, uma privação um pouco de dinheiro ali, porque no começo até o negócio emplacar. Tem a questão que tem que estar muito alinhada com a família, com o cônjuge da pessoa, porque em muitos momentos você tem que trabalhar muito mais do que você trabalharia num emprego ali. E aí isso tem que estar muito bem alinhado. Não é só ser amiga da pessoa, gostar da pessoa. E sair fazendo a empresa, né? Sair fazendo a empresa. É bem complexo. Se for amiga, talvez seja até mais difícil, né? Porque se vai ter um distrato depois, pode ser sofrido, né? Tanto quanto um divórcio. Desgastante, pode ser desgastante. Então, é super importante alinhar bem. E você trabalhou em outras empresas antes, inclusive, né, em empresas maiores, antes de empreender. O que você trouxe de aprendizado nesse sentido? Inclusive pensando em contratação. Como que você contrata na Reponto? Na Reponto, eu olho muito para a pessoa ali, eu falo tempo de expectativa, mas eu olho muito para isso. E olho muito para a questão da pessoa querer estar ali. Querer não... porque todo mundo vai procurar quando tiver coisa melhor, tá? Mas assim, a pessoa querer estar ali, querer aprender. É a partir daí que eu olho, porque eu posso ensinar muito, e eu adoro ensinar, mas se a pessoa não quiser aprender, ou ela não tiver esse desejo ali, vai ficar muito mais difícil. Então, mesmo eu até adoro contratar gente que não tem experiência e ensinando ali, mas desde que a pessoa queira. E aí a gente alinha também essa questão de que recrutamento e seleção tem que ter resiliência, porque candidato desiste, o cliente às vezes muda de ideia, você tem que rever o perfil, e aí às vezes você tem que refazer o trabalho, são pessoas, e aí a gente tenta ter controle, mas não tem 100% do controle. Aí eu brinco que a gente pode ficar chateado 5 minutos, né? Tem que passar e seguir. Tem que ir em frente. E ir em frente. Então, eu olho muito esses pontos na Reponto. E foi também o que eu fui olhando onde eu passei no mercado. Que muitas vezes a pessoa não quer estar ali, ou está ali só porque foi o que apareceu na hora. E são as contratações que acabam sendo as mais complicadas. Porque... Você já fez uma contratação assim, que você falou, nossa, foi muito errado ter? Já, claro, quem nunca? Já fiz. E exatamente por não querer perder muito tempo. Tá com pressa, tô com um projeto, e aí eu vou fazer na pressa e vai ser essa pessoa mesmo. E aí não dá certo. Você não conhecia aquela pessoa. Interessante esse ponto, porque você precisa ter calma e tempo para contratar bem, né? Exato. Tem que ter calma, tem que ter tempo, tem que pensar. E não sair contratando ali só porque a gente está com pressa. Geralmente a gente contrata quando está com pressa, porque quando teve ou empresa grande ou quando o headcount foi liberado, ou empresa pequena, quando você realmente está precisando.
E aí você precisa para ontem, mas precisa ter um cuidado, porque desligar a pessoa por uma contratação errada é muito mais desgastante. Porque aí você tem aquela pessoa, aí você se preocupa que a pessoa precisa do trabalho, aí você tenta continuar mais um tempo, mas se já começa errado, vai ficando mais difícil de ir acertando. É pior tentar segurar uma pessoa que você vê que não está funcionando para aquela vaga? Muito pior, muito pior. Todas as vezes que eu tentei segurar alguém que não estava funcionando, eu só adiei o problema. Só ficou maior depois? Só ficou maior depois. Tanto para quem está para mim quanto para a pessoa, que vai ficando mais desgastante. Então a relação vai ficando desgastada. A relação com a empresa também vai ficando desgastante. Qualquer coisa que acontece, a pessoa também vai ficando mais desgastada. E qualquer empresa, qualquer trabalho sempre tem seus desafios. E aí vai ficando uma bola de neve. Então, eu sempre falo, perde um tempo contratando. E o empreendedor, principalmente empresa menor, é importante que, pelo menos se tiver mais gente para entrevistar, a palavra final ali, ele conheça a pessoa para ver se está alinhado com a cultura que ele quer. Que muitas vezes não está alinhado com a cultura ali da empresa, com o propósito ali que ele quer, e aí isso também é algo que é bem, bem difícil. Existe uma impaciência também. Um tempo atrás conheci uma pessoa que trabalhava como headhunter, mas ela para vagas menores, assim, não era CEO, nem vagas assim. Ela estava ajudando uma pessoa para contratar numa empresa pequena. E contratou e logo a pessoa falou assim, não tá funcionando, vou abrir a vaga de novo. E ela ficou frustrada no sentido de, poxa, mas não tá nem dando uma chance pra pessoa. Por que será que não tá funcionando? Tem algum momento que vale rever? Pera, não tá funcionando porque, sei lá, a pessoa... Na verdade, não vale esperar, né? Porque se a pessoa não tá funcionando, porque não tá batendo de acordo com a demanda que o dono da empresa quer, não vai funcionar de qualquer jeito, né? Aí precisa entender um pouco mais o porquê que não está funcionando. E aí vale uma escuta com a pessoa e com o gestor da pessoa, porque muitas vezes também tem uma impaciência. Qualquer pessoa, mesmo alguém que tem experiência, ela tem um tempo ali para aprender a função, para ela começar a caminhar. E geralmente esse tempo é uma média de 3 meses. Porque ela tem que conhecer ali a cultura do trabalho, os clientes, a função, porque por mais que ela já conheça, cada empresa tem seus processos, mesmo as menores. E aí tem esse tempo, então também tem que tomar cuidado para entender os que não está funcionando. Mas a pessoa não sabe fazer, mas você explicou? Empresa menor geralmente não tem tanto treinamento. E é até aquilo que você falou, né? A pessoa entra e ninguém explica o básico às vezes, né? Ninguém explica o básico, ninguém explica ali as regras, os processos, aí a pessoa já chega fazendo... E aí ela faz errado e ninguém nunca falou para ela que não estava correto. E aí vai ficando uma bola de neve. Então precisa entender ali. Até se a decisão for desligar, tem que servir pelo menos de aprendizado, para não ficar repetindo o padrão. E quando a gente pensa em inclusão, tem uma coisa que você fala muito, que é não adianta contratar se a empresa não está preparada para receber aquela pessoa. Sim. Quando uma empresa chega para você falando, temos tal vaga, precisamos contratar um perfil tal, não sei, você faz esse olhar, tipo, a empresa está preparada para aquela pessoa, a empresa tem uma cultura que vai acolher, o líder está preparado para lidar com aquela pessoa? Sim, a gente entende ali a cultura da empresa, quais desafios eles têm com o tema, porque às vezes nunca contratou uma pessoa com deficiência, ou às vezes já e não deu certo, por que não deu certo? E a partir disso conseguir ajudar a empresa. Então, também não adianta só fazer treinamento e não contratar ninguém. Que aí todo mundo sai lá emocionado, que achando legal, mas ninguém contrata. E aí também é algo que não adianta fazer, tem que ser os dois juntos. Então, é importante ali, quando a gente
pega a vaga é entender ali se tem acessibilidade, se não tem, se dá para dar um apoio para a pessoa, porque muitas vezes são apoios muito simples que a pessoa precisa. E aí a gente tem que orientar a empresa antes, porque senão não vai dar certo. A pessoa não vai se sentir acolhida ali. E não vai ficar. Se ela não for ter o apoio ali, se ela precisa de algum apoio, não vai ter, ela não vai dar certo a contratação. Então, precisa ter todo esse preparo ali. Se a empresa, às vezes, não consegue fazer os treinamentos, o programa de acompanhamento, minimamente a gente precisa entender essa cultura ali e fazer as orientações para essa contratação dar certo. As empresas têm essa preocupação? Tem, mas algumas acabam nem conhecendo que precisa. Só tem, eu tenho a cota, preciso cumprir e ninguém fica. Tá bom, mas por que ninguém fica? E a gente começa a conversar, a tentar escutar o cliente para tentar entender ali aonde que a gente pode ajudar e quais que são as dificuldades. E normalmente quando a pessoa chega na Reponto é porque ela está tendo dificuldade de eu contrato e não fica? E eu preciso que a Flávia me ajude a contratar alguém que vai ficar. Quando preciso cumprir a cota ou preciso contratar porque alguém saiu, é sempre para ontem. E aí ou o time não consegue absorver a demanda ou não tem quem faça e aí chamam a gente. Interessante. E cada perfil também vai ser um perfil, né, Flávia, no sentido assim, se vai precisar de adaptação, se aquela pessoa tem um perfil que tudo bem trabalhar sob pressão, porque tem áreas que a gente sabe que a pressão é maior. Então, tem toda essa questão para ser avaliada também, né? Antes de anunciar uma vaga. Sim, tem que entender ali quais são as necessidades da posição. E aí, eu sempre falo para olhar se a pessoa cumpre os requisitos inegociáveis. Não ficar triando pela deficiência. Porque a gente não sabe se... são pessoas e pessoas. E geralmente, as pessoas com a deficiência, elas não se candidatam em vagas que eles vão ter dificuldade de fazer a função. A própria pessoa já tem essa consciência sobre si, né? A própria pessoa. Então, de uma vaga de atendimento ao cliente, que era uma empresa, um cliente que era super legal, a empresa e tal. E aí até eu falei pro candidato, essa vaga aqui... E a pessoa tinha deficiência auditiva e era unilateral, né, só no ouvido. Aí ele falou, moça, eu não vou passar no exame, que é o ASO que tira. Ele falou, não, telefone para mim não dá. E a pessoa mesmo fala quando não dá, ou que se é uma questão de, por exemplo, um transtorno do espectro autista, que, de maneira geral, eles têm um pouco de dificuldade com o ambiente com muito estímulo, com muito barulho. Se for numa loja, por exemplo, do varejo, a pessoa mesmo não vai se candidatar. E aí eu falo, se candidatar e tem ali os requisitos, tem a experiência, por que a gente não pode falar com a pessoa e tentar entender? Não dá pra gente ficar excluindo o currículo porque a gente acha que a pessoa não vai conseguir. Por ter aquela questão... Por causa da deficiência. A gente tem que conversar com o candidato, entrevistar, entender ali como que a pessoa faz e qual o apoio que ela precisa. E a maioria desses apoios são coisas muito tranquilas de se fazer. É usar a lupa do Windows que já tem, para uma baixa visão... às vezes a pessoa, às vezes com deficiência auditiva, ali comunicação por chat, são adaptações que muitas vezes são, até a convenção da ONU de 2006, que chama adaptações razoáveis, que são razoáveis ali, que naquela função, uma flexibilidade para a pessoa ir lá fazer o tratamento uma vez por mês, são algumas flexibilidades ali que a empresa consegue fazer sem gastar muito. E você sente que líderes ou outros profissionais têm alguma resistência em receber essa pessoa e às vezes acaba que a inclusão pode ser um dificultador para que esse profissional permaneça? Sim,
Porque é muito associado a deficiência ainda aqui no Brasil ao assistencialismo. Ela só vai trabalhar porque ela tem deficiência, coitada da pessoa. E aí você vai para minha equipe, então essa pessoa ela não vai dar resultado. Ou então, eu não vou saber lidar, não vou saber falar com a pessoa, e aí fica com medo e acaba tendo essa resistência. E aí o nosso papel é orientar e ajudar. Eu brinco que o dia que eu não tiver paciência com essa resistência, eu não tenho que arrumar outro trabalho, porque o trabalho é esse, é ajudar. E inclusão é processo, não é algo do dia para a noite que funciona numa empresa, vai funcionar na outra. Cada empresa tem uma cultura, cada gestor ali tem uma história com o tema, às vezes tem alguma pessoa com deficiência na família, às vezes estudou com uma pessoa com deficiência, às vezes já teve na outra empresa, às vezes a experiência foi boa, às vezes não foi tão boa, às vezes nunca lidou com uma pessoa com deficiência, porque dependendo da geração que a pessoa veio, não tinha pessoa com deficiência na escola, então vai muito da história da pessoa. Tem coisas que de fato a gente precisa aprender, né? Sim. Que é isso, às vezes eu nunca lidei com uma pessoa naquela situação, preciso de fato aprender e ter ferramentas para eu lidar com isso, né? Sim, e tem que ter, e tem que ter uma orientação também de como lidar. É super importante, não dá para você colocar a pessoa ali simplesmente e não orientar também, porque eu falo que a pessoa, que é o gestor, também tem suas vulnerabilidades, então a gente tem sim esse papel de orientar. E você teve algum caso assim que a empresa tinha uma super resistência, estava difícil incluir esse tipo de candidato e vocês conseguiram quebrar e virou um sucesso? Ah, sim, a gente tem, é isso que é o que me deixa feliz todos os dias, esses cases, porque tem empresas, principalmente de segmentos que são historicamente masculinos, por exemplo, engenharia, que são muito mais masculinos, que tem uma resistência maior, acaba Eles são sendo muito mais técnicos, né? técnicos, e aí a gente vai construindo esse caminho da inclusão. E aí a gente vai ensinando aqui, trabalho de anos ali, de formiguinha mesmo, de ir mostrando, olha, se vocês forem pegar as vagas mais técnicas, que vocês não conseguem fechar nem com pessoas sem deficiência, com deficiência vai ser mais difícil, é um filtro a mais. E aí eles começam a entender que, não, a importância ali, tá bom, tem as vagas técnicas, mas dá para olhar para outras posições e dá para olhar para o potencial das pessoas. Então, tem sido contratações muito, falo que são bonitas de ver, porque são pessoas que a gente encontrou potencial, o líder viu o potencial na pessoa e fez os ajustes necessários para que a pessoa fosse incluída e ter boas notícias que as pessoas estão bem lá. E entregar resultado e também, entregando, né? E a pessoa com certeza vai se sentir bem de estar desempenhando um bom trabalho. Sim, ali na área. E todo mundo ali satisfeito. E você acredita que para uma empresa olhar para esses profissionais, independente de ter obrigatoriedade ou não, e também para minorias, pode ser uma boa fonte de talentos? Sim, olhar sempre ali fora da caixa, para esses profissionais, é sempre olhar e ampliar essa fonte de talentos. E porque, independente ali, as pessoas têm suas habilidades, elas conseguem aprender, então não adianta a gente ficar olhando só para aquele grupo ali, porque senão a gente vai ficar brigando sempre pelas mesmas pessoas, e aí principalmente nós, empreendedores de empresas menores, não dá para a gente querer ficar disputando com as empresas grandes. Então, a gente precisa ter um olhar um pouco mais amplo. E, inclusive, pode ser uma forma de trazer novos olhares para o negócio, né? Exato, porque quando a gente traz pessoas que têm realidades diferentes da nossa, acaba trazendo inovação. A gente não consegue ter inovação se a gente tem pessoas muito parecidas. E por que você resolveu trabalhar nessa área, Flávia? Porque eu sempre fui muito questionadora.
Desde criança, eu questionava o porquê que que tinham crianças que eram excluídas. A minha mãe fala que eu sempre tive os amigos diferentes da turma. O hiperativo, a pessoa com deficiência, aquela pessoa que era excluída por algum comportamento fora do padrão. Eu sempre eram sempre os meus amigos. E aí eu comecei a me interessar pelo tema quando eu fiz faculdade de psicologia. E aí eu via potencial. E aí eu fui fazer uma iniciação científica na época da faculdade, fui fazer porque achava que era bom fazer e tal, e era a dificuldade de professores com alunos incluídos. Porque na época, foi 2006, o governo do estado de São Paulo obrigou as escolas a incluírem crianças com deficiência. Eu tinha que ficar lá nas salas, anotando o que acontecia nessa inclusão. Tentava ficar invisível, era impossível, mas eu ficava lá e eu via que tinha uma sala muito especial, que tinham 2 crianças cegas. E essa menina, ela era líder da turma. Ela fala, gente, eu vou passar, tirem as mochilas, gente, vou jogar queimada. Aí ela pegava alguém para guiar ela na queimada e para jogar basquete, participava de tudo. E eu falava, gente, mas olha o potencial dessa pessoa, né? Tem potencial. Como vai excluir do mercado? São pessoas e pessoas. E aí eu fui tendo esse olhar. E aí quando eu comecei a trabalhar, eu via que as pessoas ficavam sendo excluídas. Eu falava de bobeira, porque a pessoa tem um super potencial e porque colocou um filtro numa triagem super enviesada. Eu falei, não, vamos ampliar isso. E aí foi por aí, porque aí eu também penso que a pessoa, além de ter o direito de trabalhar, o trabalho não é só pelo dinheiro. A gente aprende trabalhando, a gente se desenvolve, traz dignidade, traz muitas coisas aí, muito além do dinheiro. E aí é por isso que eu resolvi trabalhar nessa área. Muito bom, que bacana. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Acho que ele é cada vez mais importante, inclusive pensando nessa questão da inovação e ter olhares diferentes nas empresas, né? Eu sempre falo que se uma empresa quer inovar, ela não pode ter um monte de profissional igual, que se formou no mesmo lugar e que vai ter o mesmo tipo de pensamento, né? Precisa trazer pessoas com outras visões de mundo, com outras necessidades, com outro tipo de experiência, que vai trazer um novo olhar, de fato, sobre o negócio e poder criar inovação de fato, né? Então, eu acredito que é um trabalho extremamente importante. Ele ensina pra gente todo dia. Imagino. Pra gente fechar nosso papo aqui, que a gente está caminhando para o final, eu queria que você me desse uma dica. Já que a gente está falando de aquisição de talento, e você é também, claro, uma empreendedora, que dica você daria para quem está empreendendo e precisa contratar e está tendo essa dificuldade? Assim, qual seria a dica-chave? É claro que a gente falou um monte de coisa aqui, né, Flávia? Mas qual seria a dica-chave? Assim, comece por esse caminho. Defina exatamente o que você precisa naquela vaga. A partir daí, o que é essencial? Por exemplo, vamos pensar num exemplo de alguma vaga. Uma vaga para uma recepcionista. Uma recepcionista, o que ela precisa? Ela vai receber cliente, vai receber os clientes, vai se comunicar, vai registrar no sistema. Isso é o essencial. Então, pega uma pessoa que hoje já tem a experiência com atendimento ao público, não em recepção, e define a escolaridade, se for presencial, que more próximo, tenha fácil acesso, para não ficar inviável. A partir daí, abre esse filtro. E aí você consegue ver os potenciais. Eu costumo dar dica para as minhas amigas e amigos empreendedores. Falo, antes de procurar uma empresa como a minha para contratar, faz um forms com as perguntas que você quer essenciais, né? Sim ou não. E aí também pensa além disso, o que você precisa que a pessoa faça, o que você espera. Não sei, mas qual que é a pessoa melhor que você tem no time? Quais são as características dela? E aí você consegue pensar ali, delimitar e fazer essas perguntas
E aí depois entrevistar. Maravilha, ótima dica. Flávia, obrigada por disponibilizar seu conhecimento e seu tempo aqui pra gente. Tenho certeza que dá para aprender muito com nossa conversa aqui para contratar melhor e de repente abrir a mente mesmo para contratar profissionais diferentes, né? Com certeza, obrigada pelo convite. Pessoal que acompanhou a gente até aqui, muito obrigada, né? Compartilha, comenta aqui se ficou alguma dúvida, qual a sua opinião sobre tudo que a gente falou aqui. E lembrando, né? Fazendo um resumo aqui do que a Flávia falou. Então, liste as atividades que você precisa daquele profissional. Abra sua mente para contratar pessoas diferentes que de repente você não contrataria. Deixa de colocar aquela vaga padrãozinho ali, com aquela formação padrãozinha que talvez não esteja servindo de nada ali para você. Obrigada e até o próximo episódio.